Natasha Ribeiro é evangélica, bancária, de 31 anos, uma jovem bonita, carioca, que morava em Freguesia, Rio de Janeiro. Ela, no dia 3 de março de 2023, foi para um retiro batista Lagoinha, famoso, hein? Lá em BH, e conheceu o Cristiano, 15 anos mais velha que ela. Não falaremos o nome dele completo, porque o processo está em segredo de justiça. E ele já está processando a Natasha por calúnia e difamação. Por isso, usaremos apenas esse primeiro nome que encontrei em uma das reportagens. Como Natasha estava ali, com seus 31, ela queria casar e ter filhos. O sonho dela era ser mãe, só que isso não seria possível aos olhos humanos. Ela era infértil por causa de uma endometriose. Estava tão avançado que ela iria operar em março mesmo, depois do retiro. Por isso que ela foi para esse retiro para orar e em busca de uma profecia e de um milagre. Lá, ela recebeu a profecia que tanto queria. A pastora disse que ela seria mãe de um menino e que se chamaria Davi. Olha, logo depois dessa profecia, ainda lá no retiro, ela conheceu quem? O veterinário Cristiano, que morava em Alphaville, São Paulo, tinha 46 anos e que tinha uma clínica veterinária em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. O psicopata não perdeu tempo, pediu o telefone dela e começaram a se falar todos os dias. Ele contou que estava separado da mulher, mas ainda não estavam divorciados e moravam na mesma casa. Ele teria ali 3 filhos, um de 21 anos, que mora na Austrália, uma menina de 18 anos, mas eu não encontrei informações do terceiro, tá? Em uma dessas conversas, ele falou para ela, olha só, que recebeu uma revelação de Deus, que ele teria um filho com ela e que se chamaria o quê? Davi. Isso fez com que ela pensasse, oh meu Deus, é o homem que tu tens para mim. Com certeza ele ouviu a pastora falar isso para ela, gente, e usou isso para entrar na mente dela. E aí ele começou a jogar. Ele foi para o Rio de Janeiro para estar com ela na operação. E cuidou dela também no pós. Por causa disso, ele acabou se aproximando muito da família dela, a ponto da Natasha levá-lo para dentro do apartamento dela. E aí ele se mostrou um homem perfeito, cuidava dela, paparicava, fazia o café dela de manhã. Depois aí dessa primeira lua de mel, em abril, ele viajou para Grécia e Turquia com as pessoas da igreja dele. E lá ele comprou uma aliança para ela. Quando chegou no Brasil, o que ele fez? Pediu Natasha em casamento. E ela aceitou, mesmo assim, com tão pouco tempo, né? Mas disse para ele que ele tinha que resolver o divórcio. E aí ele disse que já tinha falado com o advogado e viajou para São Paulo para resolver conversar com a esposa. Já em São Paulo, ele liga para Natasha e conta o quê? Que a esposa doida não aceitou. E ele fala o quê para ela? Que por conta disso, ele quer morar com ela no Rio de Janeiro, ser o provedor da casa, cuidar dela. E ela aceita. Começaram a morar juntos. A rotina deles era muito diferente. Ela saía cedo e chegava tarde por causa do banco. Ele não gostou e começou a falar para ela que eles precisavam ter rotinas parecidas. Tudo para ele controlá-la. Que ela devia sair do banco para empreender, que ela teria muito sucesso. E naquele período, ela estava tendo problemas no trabalho. E ele já estava entrando na mente dela. E ela fez o quê? Saiu do trabalho. Depois disso, ele começou a reclamar do apartamento onde morava, que é periferia. Ele morava numa mansão de luxo em Alphaville. E aí ele disse para eles procurarem um outro apartamento, até pela segurança dela. Olha quão preocupado. Ele quis onde? Na Barra da Tijuca, no condomínio Bora Bora. Na hora de assinar o contrato, o ricão lá não teve o nome aprovado. Aí ele disse para ela que foi por causa do imposto de renda. Ela fechou o contrato no nome dela. E o dinheiro do calção saiu de quem? Não foi do ricão, não. Foi dela, 40 mil reais. Esse foi o dinheiro da rescisão que ela recebeu do banco. Eles foram para o ninho de amor deles, enfim, a paz não aconteceu. Em agosto, a mulher dele começou a perseguir a Natasha por causa dele. E ele dizia que a ex-mulher era louca e tal, e que precisava do marido dele, né? Por conta da imagem dela, porque ela era coach de relacionamento, famosinha aí, e precisava dele ali do lado dela para dizer que ela tinha sucesso no casamento. Por conta disso, em agosto mesmo,
ele leva Natasha para conhecer a família dele toda. Aí em setembro, ele diz que o divórcio já tinha sido iniciado e por isso podiam fazer união estável. Mas era tudo mentira. Ele não tinha iniciado o processo de divórcio. Mas foram lá e fizeram união estável. Com a união estável feita, ele quis o quê? Mais um degrau. Comprou um carro no nome dela. É isso mesmo. Ele não queria andar no carro que ela tinha quitado, um Sandero 2020. Fez ela vender o carro, dar de entrada, financiar no nome dela, porque ele queria um elétrico, 250 mil. E detalhe, ele contratou um seguro de vida e invalidez no nome dela. Natasha ainda não estava trabalhando. Ela estava vivendo a vida que ele queria, controlada por ele. Tomando café de manhã com ele, fazendo devocional, malhando, indo almoçar com ele. E aí ela só tinha livre para ela de 3 às 7 horas da noite. E ainda assim com GPS, para ele saber onde ela estava. E é óbvio que ele afastou Natasha da igreja e da própria família dela. Agora, ele não tinha amigos, completamente isolado. E sim, ele trabalhava no Rio de Janeiro. Lembra que eu falei que ele tinha uma clínica no Rio de Janeiro? Pois é, ele não era uma pessoa desconhecida para não ter amigos. Mas isso não acendeu a luzinha vermelha dela, não. Ela estava tão apaixonada que estava fazendo tratamento para engravidar. Só que detalhe, ele era vasectomizado. E ainda assim ainda orava na barriga dela antes do sexo. Pois é. Aí me digam se não é psicopata ou não. Para ele sabia que aquela coisa da gravidez era um negócio tão forte nela que em novembro eles fizeram um treinamento de inteligência emocional onde tinha uma dinâmica para engravidar. A pessoa coloca a mão na barriga e diz vem neném, vem neném, vem neném. Mas tudo isso para mexer com ela. Claro que ela não engravidou, né, gente? Lógico. E as dívidas só começaram a se acumular. Nesse mesmo mês de novembro, eles decidiram viajar para Arraial do Cabo. Ia ser num sábado. Na quinta-feira antes da viagem, ele preparou um suco de maracujá com leite condensado e deu para ela. Ela começou a ficar muito lerda. Ele disse que também estava com sono, porque o suco estava forte e ia se deitar. Ela ficou na cozinha lavando louça. E não lembro de nada que aconteceu. Ela acordou na cama cheia de trancinha no cabelo, tinha enviado diversos áudios aleatórios para as amigas, tinha feito faxina na casa. Eu não sei o que ele deu para ela, não. Não faço ideia mesmo. Se alguém fizer ideia, me conta aqui. Ele disse para ela que o maracujá podia estar com fungo. Exatamente. E levantou da cama e foi para a clínica. Porque toda sexta-feira ele fazia plantão de 24 horas na clínica. Depois disso, viajaram no sábado. Ela comprou 10 maracujás para fazer um suco dos 10. Gente, não fez nem cócega aquela conta. E aí ela deixou essa história de lado. Passou semana, na quinta-feira seguinte, dia 30 de novembro, ele fez o suco de novo, mas não aconteceu nada dessa vez. Só que ele deu um comprimido para ela que seria Venvance. Agora olha a sua história. Ela estava reclamando de falta de foco. Ele disse que ia conseguir o Venvance para ela, que ela deveria tomar à noite e de manhã. Só que ela não foi procurar ler a bula, tem bula na internet, para saber a ação do Venvance. Se fosse Venvance, ela não iria conseguir dormir à noite. Só toma à noite quem precisa ficar acordado. Eu já tomei Venvance. E ela tomou sem ver se era ou não o Venvance. Pô, né? Ela acreditava naquele homem. Ela tomou, foi para a cama, capotou. No meio da noite, ela acordou com ele mexendo nela. Aí ele dizia que ela estava se mexendo muito, que era para ela parar. Foi a segunda vez. Na terceira, ela fingiu que estava dormindo. Nesse momento, ele levantou, pegou o celular dela. Os dois tinham uma senha de um do outro. E aí ela viu aquilo, ele mexendo no WhatsApp, e pensou que era ciúmes, né? Que ele era muito ciumento. Ela virou para o outro lado e dormiu novamente. Foi quando ela sentiu uma picada na coxa, na lateral, e levantou no susto. Ele estava com uma seringa na mão. Ela viu na cômoda um copo com líquido branco, um pó dissolvido. Ela pulou da cama para pegar o celular dela, que também estava na cômoda. Eles brigaram ali pelo celular e ela conseguiu puxar o celular e se trancou no banheiro.
Ela começou a perguntar o que tinha na seringa e o que tinha no copo. De início ele disse que não tinha seringa nenhuma, mas depois, pelo WhatsApp, ele falou que era diazepam, porque ela estava se mexendo muito e que no copo ele tinha colocado Ciacalme e paracetamol. Ela ficou quase 1 hora no banheiro e saiu. Ele a abraçou e disse que jamais faria algo com ela. Ela tomou a seringa dele e o copo e tirou foto. Voltaram a dormir. Gente, onde que eu ia dormir, hein, ao lado desse homem? No dia seguinte, ela falou com o irmão e com uma amiga. Essa amiga, a advogada, foi categórica. Ele tá te dopando. Nesse dia mesmo, ela vê as mensagens que supostamente ela mandou para ele de madrugada. Printa e manda para ele perguntando o que era aquilo. Ele diz para ela que ela tentou se matar, tirar a vida dela. E na mensagem dizia que ela iria fazer algo com ela e com ele. Ele disse que ela tinha feito a maior briga na madrugada. Ou seja, ele estava fazendo gaslight nela, fazendo ela perder a percepção das coisas, fazer ela achar que estava ficando maluca. Nesse momento da conversa, ela estava sozinha em casa. E ao mesmo tempo ela conversava com uma amiga dela, advogada. A amiga orientou que ela guardasse provas e tentasse tirar algo dele ali das conversas. E ela até conseguiu. E pediu para ela fazer um vídeo. E nesse vídeo, ela fala que estava sendo picada, tinha semanas. Ela conta, tá? Ela tá desnorteada. Ela tá tão desestabilizada que nem sai de casa. Eu acredito que ela estava ali tão desestabilizada que ela nem saiu de casa, ela não quis sair de casa. A amiga dela, advogada, pediu para ela também fazer um vídeo contando o que estava acontecendo. E ela fez esse vídeo. E nesse vídeo ela conta que ela já estava sendo picada, já tinha semanas, mas ela achava que era alucinação. Ela estava tão desestabilizada que ela nem quis sair de casa. A amiga disse para ela ir pelo menos à polícia, ela não foi. A mente dela arranjava desculpas, que ele estaria fazendo aquilo ali para traí-la de madrugada. A amiga pediu para ela comprar pelo menos uma câmera e ela comprou, só que chegaria apenas na segunda-feira. Naquele dia, que era uma sexta, ele não estava em casa porque estava na clínica, mas na verdade ele estava com a ex-mulher dele. Ele chegou no sábado, né? Discutiram muito, mas fizeram as pazes. No domingo, foram para um concerto à noite de música clássica. E na saída foram para um quiosque na Praia do Leme e pediram uma caipirinha para beber na areia da praia. Um momento romântico, onde eles bebem, ela vai para a água e molha o pé, depois ele vai também. Decidem ir embora para casa, mas a Natasha já estava dopada. Ela entrou no apartamento alucinada e ele olhando direto para a câmera. Ele esvaziou as coisas dele do apartamento e documentos dela, incluindo o quê? O seguro de vida. Ele saiu ali de madrugada e voltou às 10h30 e depois saiu com ela numa cadeira de rodas. O porteiro, vendo aquilo, foi até ele e o Cristiano mostrou dentro do carro os remédios que ela teria usado para tirar a vida. Esse porteiro depois falou que o Cristiano não desceu com os remédios. Os remédios já estavam no carro. O Cristiano pegou a Natasha e levou para o hospital, ela já com um quadro severo. Tanto que os médicos não conseguiam reanimar. Ela entrou em coma e aí ele mostrou para os médicos os tais remédios que ela teria tomado. Mas entre os medicamentos só tinha vitamina, paracetamol. E baseados no que ele falou, os médicos tentavam ali tratamentos e nada surtia efeito. A sorte foi que os médicos viram no braço dela 2 punções e acharam aquilo ali muito suspeito e não falaram nada para ele. Só perguntaram se eles eram usuários de droga e aí ele respondeu que não. Com isso, os médicos começaram a administrar tratamentos para desintoxicação, seguindo protocolos. E assim, só no segundo dia, eles acertaram quando administraram flumazenil e com isso ela acordou 3 dias depois, isso na UTI do hospital. Quando ela acordou, ele estava ali do lado dela e ela perguntou o que estava acontecendo e ele disse o quê? Que ela tinha tentado se matar. Aquela conversa de novo, que ela fez a maior briga, mandou mensagens para ele que ia tirar a própria vida. Óbvio ali, né, que ele deve ter pego o celular dela e mandado as mensagens. Ele teria criado ali um álibi para ele, não estando em casa no momento das mensagens. Quando ele chegou às 10 horas,
Ele disse que a Natasha estava trancada no quarto, mas não tem sinal algum de arrombamento na porta do quarto. Mas vamos voltar aqui ao hospital. Ela foi para o apartamento e a família entrou para ficar com ela, porque ele precisava ir para a clínica. Quando ele saiu, os médicos aproveitaram para conversar com a Natasha e a família. Eles disseram que ela sofreu uma tentativa de homicídio. E com isso, ele fugiu, né, do hospital. Mas o pai e o irmão dela foram atrás dele e fez com que ele devolvesse todos os cartões e fizesse um acordo para pagar 17 mil reais por mês para ele quitar as dívidas que fez nos cartões dela, que eram mais de 500 mil. Mas ela conta que ele foi tão... que ele já estava querendo pegar o calção de 40 mil reais com o dono do apartamento. A sorte que ele não tinha como dar o dinheiro na hora, e aí ela conseguiu conversar com o dono, e aí ele não passou o dinheiro para ele. O próprio hospital prestou a queixa de tentativa de homicídio ao jurídico do hospital. Só que a investigação não andou. E aí por isso que ela fez aquele Instagram, que ele conseguiu, né, a medida para desativar. Só que com a mídia que ela começou a fazer, surgiram muitas outras vítimas dele. Uma médica que ele teria tido um relacionamento, eu acho que de uns 8 anos, uma outra médica veterinária, e também outros crimes começaram a surgir. Estelionato junto com a ex-mulher, esquema de vendas de bolsas de sangue de cachorro. A investigação sobre a tentativa de homicídio, ela foi feita nas coxas. E aí, como eu disse para vocês, só começou a andar mesmo depois que ela foi para as mídias, internet, TV, mas não demorou muito, porque ele conseguiu desativar a principal conta dela, onde ela expôs tudo. E depois disso, ela passou a viver escondida, com medo dele. Não foi morar com os pais, para que ele não encontrasse. Hoje ela não tem nada no nome dela, ela tem medida protetiva contra ele, mas mesmo assim, toda a história tem uma outra versão, né? Que é a versão dele, que ele disse que a Natasha era um caso extraconjugal e que não aceitou quando ele voltou com a esposa. Por isso ela tentou tirar a própria vida. O advogado dele conta que, por ele ser veterinário, ele não tiraria a vida dela com paracetamol, mas só que não foi paracetamol que levou quase à falência dos órgãos dela, foi diazepam ou um análogo aí. E detalhe que diazepam é muito utilizado na veterinária, então de fácil acesso para ele. Aí ele disse que o carro, ela que quis comprar, e que Natasha extorquia 6 mil reais dele por mês como uma compensação ao término do relacionamento. Mas assim, bora lá. O que pode aí pesar a favor da Natasha? O próprio laudo médico, sim. A conversa dele com ela, afirmando que aplicou nela alguma coisa para ela não se mexer à noite. Isso aí já pesa contra ele, porque é um indício, e não é um indício fraco. Ela chegando em casa no dia lá, no domingo, né, que tudo aconteceu, ela chegando alucinada em casa, isso também pesa contra ele. Uma pena a perícia não ter ido na casa dela para fazer, né, o local e constatar que a porta do quarto dela não estava arrombada. Aí foi uma falha muito grande. Mas assim, sinceramente, eu não sei se eu estou sendo otimista, mas eu acredito que esses poucos pontos que eu trouxe para vocês são fortes, o suficiente para um julgamento ele ser condenado. Claro que isso vai depender do tribunal do júri, dos jurados. Mas, na minha opinião, sim. Esses poucos fatos já são mais do que suficientes. E você, o que acha disso? Acredita que esses pontos que eu trouxe sejam suficientes para condená-lo? Ou vocês acreditam que a razão está com ele? Conta aqui nos comentários, eu quero... É pro meu TCC, eu quero ver o que vai dar aqui de resultado. Vou ficar por aqui, me despeço, tem vídeo para você continuar assistindo, maratonar, e eu te aguardo no próximo vídeo. Um beijo!